Boa tarde, pessoal. Eu sou a Clara. A gente está muito feliz de ter vocês aqui na nossa live. Para quem não conhece a Target, né, tá dando um overview para vocês. Essa é uma das lives que a gente faz dentro da Target Brasil, né? Então vocês estão participando do que a gente chama da Target Week, que é uma semana de lives que a gente traz alguns conteúdos legais para os nossos clientes, para o pessoal externo, falando sobre dados, mundo de analytics, soft skills, carreira, muito conteúdo bom. E para quem nunca teve contato também com a Target, né? A Target Brasil é uma empresa de análise de dados, então nós temos um BI de análise de dados, a gente presta serviços dentro dessa parte de tudo que envolve analytics, né? Então sejam muito bem-vindos, a gente está muito feliz de ter vocês aqui com a gente. E eu vou passar a bola aqui, então, para o William, que é o nosso convidado de hoje, que vai ter uma live aí de conteúdo muito legal para vocês. Tá com você, William. Boa tarde, obrigado, claro, aí pelo convite. Boa tarde, pessoal. E aí, como estamos? Sou o William, alguns aqui já me conhecem, né? Alguns aí já estão vindo aí direto da comunidade, né? Vamos esperar aí, que eu sei que tinha um pessoal lá pedindo o link. Eu acho que enquanto o pessoal está entrando aí, William, acho que é legal comentar um pouquinho de como você chegou nesse tema, né? Como que você, né, de todas as suas experiências, né, como é que você amarrou esse tema de falar um pouquinho sobre capacidade analítica? Boa. Então, vou falar um pouquinho sobre minha história, né? Enquanto o pessoal não chega aí, basicamente como é que começou. Boa. Pra quem não sabe, né, gente? Muita gente já sabe, muita gente não sabe ainda, mas na verdade eu vim da aviação, né? Eu era piloto de avião, né? Então eu estava totalmente focado na parte da aviação na época. E questão financeira, né? Porque é extremamente caro você se manter na parte ali da aviação, principalmente a civil. Eu não consegui dar início, né? Então eu tive alguns problemas também pessoais no aeroclube e tudo mais. Então eu comecei a procurar outras alternativas. E basicamente eu achei aí a tecnologia, a área de dados. Inicialmente eu queria entrar como programador, então era a ideia mais inicial, mas eu queria procurar uma coisa um pouquinho mais, como é que pode dizer? Uma coisa mais escassa. Foi aí que eu mirei na área da ciência de dados, tá? Mas um pouquinho antes de realmente, né, começar a fazer um bootcamp, né? Então eu tinha feito um bootcamp na época com o Jerry Strazzeri, né? O Norton aqui fez no meu time que tá aí também na época. Mas antes disso, meu primeiro trabalho ali na parte, teve algum contato com dados, eu estava trabalhando na parte de marketing, né, de vendas. Então eu já liderei uma equipe de 10 pessoas, né, na parte de vendas. Então ali, naturalmente, a gente já tinha acesso a algumas planilhas, né, de venda para entrar em contato com os clientes. Então ali eu já comecei a fazer alguns gráficos mais simples, né, no Excel. Então comecei a literalmente, na área de dados, tomando uma decisão com dados. Mas eu comecei a pegar gosto e quis me aprimorar ainda mais. Foi aí que eu acabei pedindo demissão, que eu percebi que eu ia acabar ficando muito limitado. Comecei a fazer um bootcamp internacional, comecei a aplicar para as vagas, fiquei vários meses me dedicando, estudando, até que finalmente, depois de um tempo, consegui, né, a minha primeira vaga e fui aí me desenvolvendo. Então, basicamente, tem um pouco disso. A parte analítica minha, o que me deu o despertar foi esse bootcamp internacional que eu fiz. Então, você aprender com um especialista, né, que trabalhou na área de ciências de dados, numa Google, Facebook, nessas Big Techs, você aprende um tipo de mentalidade. Só que quando você aplica para muitas vagas aqui do Brasil, você acaba tomando um choque e vê que não está tão alinhado, né? Então, eu sempre tive isso muito na cabeça, a parte analítica, né? Por que que está faltando para a gente ser mais analítico, tendo em vista que nós estamos na era da inteligência artificial. Então, você só ser técnico não adianta, né? Não adianta você querer só dominar uma ferramenta. Porque a inteligência artificial está aí exatamente para substituir o trabalho técnico. Mas enquanto ao trabalho não técnico, é isso que eu vou falar hoje basicamente na live, né? Quais são os questionamentos, a mentalidade que a gente pode ter, que isso com certeza a IA não vai ser capaz de estar substituindo. Show, ansiosos. Acho que a gente pode ir iniciando e o pessoal vai entrando e a gente vai trocando, tá bom? Beleza? Beleza, então. Bora Posso lá. compartilhar aqui a tela? Bora. Boa live, pessoal. Tá todo mundo conseguindo ver a tela aqui, gente? Certinho? Dá um sim aí, se todo mundo estiver vendo certinho. Show. Boa. Vamos lá então. Bom, gente, para quem não me conhece, eu sou o William Gabriel. Então, eu sou analista de dados, sou influencer lá no LinkedIn, né? Até um tempo atrás eu postava até com muito mais frequência. E hoje eu sou dono de uma comunidade aí com mais de 1.300 membros, né? Alguns deles aqui bem conhecidos já estão até aqui, inclusive aqui na live.
Então, basicamente, quando eu criei essa comunidade, era realmente no sentido lá de todo mundo estar se ajudando, né? Fazer um ambiente amigável. Porque quando eu comecei na área, não tinha isso, né? Eu não tive uma comunidade para estar me ajudando. Então, a minha ideia foi realmente reunir isso e criar essa comunidade lá. Vira e mexe, chega uma mensagem de alguém que conseguiu entrar na área, né? Que a comunidade mudou muito a mentalidade, a forma de ver as coisas. E parte disso eu vou falar aqui, que é a parte analítica. Então, a galera da comunidade já está cansada de saber, né? Que a gente tem que saber a ferramenta, mas ela por si só não resolve o seu problema. Você tem que ter a habilidade analítica para poder aplicar o conhecimento que você tem em cada ferramenta para resolver um problema de negócio, que é o mais importante, beleza? Então a gente já foi muito nessa questão dessa mentalidade, muita gente conseguiu entrar e esse é o assunto principal que eu vou estar falando aqui, beleza? Então eu já tenho a graduação completa e atualmente eu estou finalizando aí uma pós-graduação em ciência de dados, beleza? Então vamos aí para nossa live e falar um pouquinho sobre o conteúdo. Logo de cara, a gente queria trazer aqui para vocês, né, uma pesquisa aqui do Fórum Econômico Mundial. Depois eu vou estar compartilhando esse material, vocês vão estar acessando o link dessa pesquisa. Que basicamente ele trouxe as 15 habilidades do futuro, tá? Logo de cara, a gente já vê que o pensamento analítico e de inovação, tá? Então, aqui, gente, você tem literalmente 15 habilidades que é altamente recomendado que você aprenda e desenvolva, seja fazendo um curso, seja lendo um livro, tá? Que são habilidades que a inteligência artificial não vai ser capaz de te substituir de uma certa forma. Ela não vai ter essa mentalidade que você vai construir, né? A gente usa o ChatGPT, mas quantas vezes a gente, como analista já pediu uma coisa pro ChatGPT e falou, pô, burro pra caramba, deixa que eu faço aqui. Aí você acabou fazendo que ele não entendeu o que você quis fazer, né? Então, não dá para confiar 100%, né? Claro que a inteligência artificial ela vai se desenvolver ainda mais. Só que se você quiser, basicamente, entender as habilidades que vale a pena você investir, são nessas daqui. Então, um analista de dados que tem essas habilidades, ele tem um futuro garantido. O que não tem, infelizmente, tem uma tendência de ser substituído. Você já se perguntou que, por mais técnico e inteligente que sejam, tantos profissionais em dados acabam estagnados? Vocês já perceberam isso? Eu conheço muita gente que os caras são fantásticos, são super inteligentes, entendem de cálculo, entendem pra caramba da parte de programação, de código, mas eles acabam estagnados. Já percebeu que tem muitos profissionais assim, que eles acabam não conseguindo um avanço? Então, o aumento salarial que eles acabam tendo de um ano para outro é bem devagar? A resposta é simplesmente, gente, porque a gente está na era agora da mentalidade. A era do conhecimento apenas, ela já acabou. Porque a inteligência artificial está aí para ajudar a gente com tarefas, com cálculos, com tabelas, com cálculos de tabelas, essa parte mais matemática. E que se você só ter o conhecimento não é o suficiente. Você precisa ter várias outras habilidades, que é o que vai te destacar, né? Quantas vezes, às vezes, aquele cara que nem era tão inteligente, entre aspas, ele teve uma comunicação melhor, ele teve um network melhor, ele foi mais visto, e quem é visto quem é lembrado, e esse cara exatamente foi quem teve a promoção. Eu acho que todo mundo aqui ou conhece alguém que passou por isso, ou já deve ter visto isso em algum lugar. Então as coisas estão mudando e a gente precisa se adaptar a elas, tá? Vamos falar aqui um pouquinho, gente, sobre metodologia para criação de dashboards, tá? O dashboard ele é uma forma de fazer análise, né? Você pode fazer por relatório, você pode fazer por várias outras formas, né? Ele não é o principal, como muita gente acaba compartilhando, mas vamos seguir um pouco a parte analítica do Dash, né? Para quem aqui já viu muitos dos meus projetos, sabe que minha parte visual nos meus testes são muito fortes. Só que isso não é o mais importante. Não interessa se você tem um dash super visual, super impressionador, dinâmico, e não cair nesse papo de que você, o cara do cursinho, que você vai aprender um dash super revolucionário, com visual alto, que vai ser promovido. Porque nada adianta um dash ser lindo, maravilhoso, se ele não é objetivo, se ele não é inteligente, se ele não responde a pergunta do cliente e se ele não é bem estruturado. Então, nossa função agora é aprender técnicas para que você diminua muito suas chances de ouvir essa velha história aqui abaixo. Será que dá para exportar para o Excel? Isso aqui é clássica, né? Todo mundo acho que já está aí na área de dados já teve um pouco essa questão, né? Falando um pouquinho disso, gente, isso em si não é um problema, tá? Se tiver uma galera aqui que é cientista de dados, que conhece bem a parte da estatística, da inferência estatística, da parte de análise de correlação, enfim, sabe que o Excel em si para aplicar técnicas de estatística, ele é muito superior ao Power BI, tá? Isso talvez seja um choque para muita gente. Mas quando você conhece todo o arsenal de técnicas, você consegue aplicar ele melhor, por exemplo, no Excel. Então, às vezes não é o problema. Só que é claro que o cliente ele não tem esse conhecimento.
né? O problema é quando a análise que o cliente deseja fazer por lá já poderia estar sendo feita e realizada e respondida no próprio Dash. Aí isso é um problema. Então, eu particularmente trabalho com muitos clientes e eles pedem isso. Eu não acho isso um problema. O problema é quando eles pedem uma coisa que eles já poderiam ter tá dando acesso no próprio Dash. Aí que a gente tem que trabalhar. Aí é que não tá legal. Beleza? Só para vocês entenderem, né? Eu vou mostrar aqui algumas técnicas, algumas formas em que eu crio o Dash, tá? E essas são algumas empresas que eu já apliquei essas técnicas que a gente vai falar futuramente. Então aqui são algumas marcas que eu pessoalmente já entrei em contato com elas, tá? Em reuniões e apliquei um pouco dessa mentalidade que eu vou estar ensinando para vocês. Tudo bem? E todas elas foram um sucesso, eu super consegui entender as dores do cliente e acabou dando tudo certo. Beleza? Deixa eu deixar aberto aqui a parte de comentário. Opa, show de bola. Vou te falar aqui de forma bem básica e depois eu vou dar um case real que aconteceu comigo, para a gente só não ficar aqui no imaginário, tá? A primeira parte é muito óbvio, mas infelizmente acaba não sendo tão adotado, é você conhecer o seu público-alvo, né? Então, quando você está criando um dash, você está criando um dash para alguém. Você precisa entender esse público, segmentar esse público. Então, toda a parte analítica que você vai seguir, então, se tem dúvida, será que eu tenho que ser muito analítico? Será que esse dado ele está muito difícil de ser interpretado ou não? Você precisa entender para quem você está fazendo esse dash. Então, conhecer o seu público. Eu fiz isso, por exemplo, aqui nessa live, né? Então, por exemplo, antes de chegar aqui nessa live, eu perguntei, por exemplo, para Clara. Clara, como é que é o público? Falou, olha, William, é um pessoal que já está na área, a maioria, ou a galera está estudando para entrar na área já, por exemplo. Então eu fiz isso, até para fazer essa apresentação aqui, gente. Isso aqui era um tipo de, esse slide que eu estou mostrando para vocês, ele era um, e eu reformulei ele completamente para o público que está aqui comigo agora, hoje. Então, quando a Clara passa para mim o tipo de público, eu sei o quão profundo eu posso ser ou não. Ficou claro? Então, basicamente é isso. Isso você precisa fazer para tudo na vida, assim como eu fiz hoje. Faz sentido eu colocar uma coisa super técnica para um público que não é técnico? Não faz. E o contrário também não. Não faz sentido eu colocar informações básicas para um público que está precisando de uma coisa mais avançada. E é basicamente isso. Então, conheça o público-alvo, entenda o objetivo do Dash, tá? Se ele vai ser de monitoramento. Eu vou passar essa parte mais rápido, gente, que eu vou entrar mais a fundo, tá? Questione os indicadores. De novo, mais lá pra frente eu vou mostrar resumidamente como que a gente vai fazer isso, passo a passo, fica tranquilo. Então, o cliente, ele não é analítico. Você não pode aceitar todos os indicadores que o cliente passa, tá? Então, o cliente, ele não é o analista de dados. Então, às vezes, o Dash acaba tendo essa dor de cabeça de ter que exportar para o Excel depois, porque você simplesmente aceitou tudo que o cliente quis. O cliente quis isso, você simplesmente deu sim para tudo. E adivinha, ele não é analítico. Ele não tem a capacidade dele, às vezes, escolher o próprio indicador. Muitas vezes ele tem essa capacidade? Tem. Mas você precisa identificar o que é uma métrica de vaidade. O que que é uma métrica de vaidade? É aquela famosa métrica que o cliente ele vai te pedir. Ele fala, eu acho que vai ficar legal. Eu acho que deve ser legal. Não, não é eu acho. Você tem que colocar o que é importante ou não, né? Então, mais lá pra frente eu vou explicar isso mais detalhadamente como a gente vai fazer isso, tá? Então, um checklist de perguntas que vocês podem fazer também. De novo, vou disponibilizar esse material e eu vou, de novo, daqui a um tempinho, mais pra frente, eu vou mostrar como que a gente pode fazer isso na prática. Por isso que esse slide eu tô passando bem rápido, tá? Então, o objetivo e direção. Então, você pode fazer perguntas, por exemplo, qual é o objetivo principal com esses indicadores? Então, o cliente, às vezes, ele pega um indicador que você não entende muito bem. Fala, então, qual que é a ideia desse indicador? O que que você está procurando responder? Qual é a pergunta de negócio? Como que isso vai afetar na sua KPI principal? Ou coisa do tipo. Esse tipo de pergunta, eu já começo a filtrar. Se o cliente está pedindo uma coisa por vaidade ou se ele realmente vai fazer uso daquilo. Então, isso é muito importante, tá? Então, como que a variação desses indicadores vão afetar diretamente no negócio? Outro tipo de pergunta que você pode fazer. Quais indicadores você consulta diariamente ou apenas em reunião? Porque quem trabalha aqui na área de dados sabe que às vezes acontece aqueles erros, principalmente os indicadores param de vir, tem problema de atualização, coisa do tipo. Tem indicadores que eles não podem falhar de jeito nenhum, que o cliente ele vai apresentar para a diretoria ou coisa do tipo, e tem outros que ele não vai fazer com tanta frequência, né? Não vai fazer tanto uso, beleza? Então vamos lá, gente. Eu vou mostrar agora um caso real, tá? É um caso real que aconteceu comigo. E tenta acompanhar bem essa história, que a gente vai tentar seguir aqui mais ou menos no mesmo raciocínio. Beleza? Então vamos lá. Norton mandou mensagem aí. Show, obrigado, Norton. Então vamos para um caso aqui real. Vamos lá.
Após se reunir e entender as dores do cliente, isso aqui é legal, tá, gente? Principalmente para quem está entrando na área, eu tentei fazer uma coisa que ninguém nunca tinha feito comigo, que é o quê? Colocar a pessoa numa situação real de negócio, uma situação real ali, com tipos de desafios que ele vai enfrentar realmente quando ele estiver na área, tá? Então, após se reunir e entender as dores do cliente e o que ele deseja no seu dashboard, a equipe de requisito vem até mim com os desejos desse cliente, que é muito importante. Então, eles vieram até mim com esse indicador. O tempo médio de conclusão de curso, tá? Para quem não sabe, só para ter um contexto, a gente, na minha empresa atual, a gente tem a maior plataforma de ensino corporativo do país, tá? Então, basicamente, a gente vende uma plataforma de ensino, né, de conclusões de cursos, enfim, e a gente vende para as empresas, tá? E as empresas, para acompanhar essas métricas de conclusões, de atividade, de acessos, eles acessam um Dash, e eu sou responsável por esse Dash. Então, só para você entender aqui, a gente vai levar aqui o contexto de dados educacionais, beleza? E fala o seguinte, ó, William, o cliente ele trouxe aqui, ele quer o tempo médio de conclusão de curso. Ele vai mostrar, em média, quanto tempo o usuário está levando para concluir os cursos. A medida precisa ser em dias. Falou, ó, eu quero saber em dias, quantos dias em média ele está concluindo. Então, nessa etapa, gente, logo de cara, quando você recebe um indicador, é aqui que você começar a fazer as perguntas. Algumas delas já mostrei para vocês. Por que isso? Primeiro, o cliente, ele não tem a capacidade analítica que você tem. Então, vai de você fazer as perguntas e já ir nichando os melhores indicadores. Muitas vezes um Dash ele deixa de ser usado durante muitas semanas e o cliente começa a pedir muito para exportar para Excel porque ele não teve as perguntas de negócio dele respondidas no Dash. Por quê? Porque não foi feito algum desses questionamentos aqui, que eu vou estar mostrando para vocês. Então imagina o seguinte, o cliente você não pode falar sim o tempo todo. Claro que isso tem uma técnica de comunicação para você fazer isso. Inclusive, mais para frente dos slides eu vou mostrar como que vocês podem fazer isso. Mas você não pode dar sim sempre para o cliente. Você precisa questionar alguns indicadores, mas não visando causar algum tipo de problema para o cliente, mas sim causar solução. Deu para entender? Para mostrar que é você e o cliente contra o problema. Então você faz alguns questionamentos. Imagina o seguinte, tá? Imagina, por exemplo, você tem um sobrinho, enfim, você é adulto ou você é pai, mãe. Imagina o seguinte: toda vez que a criança pede chocolate, você vai lá e dá chocolate para a criança. Ah, eu quero chocolate. Ah, você quer? Então toma um chocolate. Você dá chocolate para criança. Ah, eu quero chocolate de novo. Aí você dá de novo o chocolate para criança. Você concorda que se a criança passar mal, você também teve culpa nisso? Porque a criança não tem que saber o que ela quer, às vezes. Não sei se deu para entender. Então você às vezes dá sim toda hora, por exemplo, um cliente que ele não entende nada de dash muitas das vezes, depende do perfil, claramente. Às vezes você está mais prejudicando que ajudando. Porque você acha que você simplesmente aceita tudo que o cliente está pedindo, é a melhor solução, e muitas vezes não. Aí começam algumas perguntas, alguns questionamentos. Então eu fui lá, levantei minha mãozinha e comecei a fazer umas perguntas sobre esse tempo médio de conclusão de curso. Primeiro que eu perguntei aqui, qual o objetivo principal do cliente ao acompanhar esse indicador e com e qual frequência ele vai ser usado? Respondeu. Ah, William, isso aí é para a gente entender a velocidade que os cursos estão sendo concluídos. Basicamente é para isso. Por que que eu fiz essa pergunta, gente? Isso aqui é muito importante, tá? Porque eu preciso entender se o Dash ele vai ser mais um Dash de monitoramento ou estratégico. Se eu tenho um dash mais estratégico, eu posso pegar mais pesado na parte de métricas, de KPIs, de indicadores. Os monitoramentos costumam ser mais simples. Então, é uma coisa que às vezes as pessoas não entendem. O Dash não é para mim, que sou analista de dados. Não é para o gestor, não é para minha empresa, é para o cliente. Então você precisa entender o nível analítico do cliente, por isso que serve as reuniões. Imagina o seguinte, imagina que eu estou numa festa, eu vou sair com você, por exemplo, a gente vai num evento no sábado, tá? Qualquer lugar aleatório. Ah, vamos sair no sábado. Se eu vamos supor que eu não te falo para onde que a gente vai, né? Eu falei, vamos sair. Você concorda comigo que você pode botar uma roupa para ir na praia? Você sabe para onde eu vou. Vai falar, beleza, vou botar uma roupa de praia. Aí chega lá, a gente foi no casamento. Você vai passar vergonha, não vai? Vai passar vergonha. O contrário também. Vamos supor que eu não te falei pra onde vai. Você colocou uma roupa super arrumada, super caprichada, e quando a gente foi lá, a gente foi jogar bola. Era um racha. Então deu pra entender que, da mesma forma que a forma que você vai se vestir, que você vai se portar, depende pro público que você vai atingir, o Dash é exatamente igual. Então, antes de começar a construir seu Dash, sempre pensa nisso. Qual é o público que eu quero atingir? Quando eu fiz essa palestra aqui, eu modifiquei vários slides pensando no meu público que está aqui comigo.
Se isso aqui fosse um público, se eu tivesse uma palestra lá em São Paulo, para um público mais aberto, que não sou da área de dados, eu não iria entrar tão a fundo que nem eu estou entrando aqui na parte de Dash, por exemplo. Então, basicamente, a ideia é essa. Isso aí tem que ser para tudo, tá? Porque o que que tem que ser aqui, basicamente? Só para vocês entenderem. Eu tenho aqui a informação. O que que é informação? É o seu gráfico, é o seu dash, é toda a informação, todo o dado que você quer transmitir para alguém. E você tem o receptor, tá? Essa sincronia, gente, essa frequência, essa onda de comunicação, se você conseguir garantir que isso aconteça de uma forma fluida, você vai resolver 50% das suas dores de cabeça com o cliente. Se eu tenho um receptor, um cliente que ele é muito analítico, então tem cliente que ele entende muito de indicador. Você precisa caprichar mais nesses dados, certo? Se você tem um cliente que ele é mais leigo, né, ele é mais bobinho, ele não entende tanto, não adianta você querer caprichar. Então, quem tem que interpretar o indicador é o cliente, não você. Eu já peguei vários casos pessoais, na minha experiência profissional, que o gestor começou a criar vários indicadores na cabeça dele sem pensar se o cliente consegue interpretar ele. Não deu outra. O Dash ele foi criado e o cliente com várias dúvidas sobre o indicador, várias dores de cabeça, a gente precisou reformular depois. O que acontece é que o pessoal troca isso aqui. Isso aqui que não pode. Então tem muita gente que faz um dash super analítico, super, assim, com informações, várias técnicas, vários cálculos para serem feitos naquilo ali, complicado de ser interpretado, aí você vai lá e coloca num público leigo. E o contrário também serve. Não adianta você fazer um dash super simples para um cara que está esperando informações mais precisas, mais inteligentes. Então isso aqui, gente, é uma coisa muito simples, mas ninguém faz, né? Ou não vou falar que ninguém faz, claro, mas deveriam fazer com mais frequência. Isso aqui já evita muito dor de cabeça. E, infelizmente, vai ter casos que, mesmo assim, vai ter alguns gestores que não vai estar aceitando isso, né? Você vai lá com todo argumento, tenta botar para o cliente e vai ter aquela um pouquinho de cabeça dura. Então, se preparem que para quem entenda na área, vai ter um pouco dessa dor de cabeça ainda, não tem que fugir, tá? Então, eu comecei a fazer mais perguntas, tá? Então, eu perguntei qual é o nível analítico do público que vai estar acessando o Dash, que são as perguntas que eu estava fazendo. Todos costumam interpretar as métricas de formas iguais? Então, eu fiz essa pergunta para entender se as pessoas de diferentes cargos e equipes do nosso cliente possuem o mesmo nível de interpretação de dados. Por que eu estou falando isso? Eu acabei de mostrar para vocês que a gente tem dois públicos principal. Tem o mais leigo e tem o analítico. E quando você tiver os dois, o que que você faz? Essa que é a questão. Porque às vezes você está vendendo um dash, construindo um dash com um cliente, em que ele vai ser acessado pela equipe de RH, que é uma equipe, por exemplo, que interpreta bem um indicador, mas de repente a equipe de, sei lá, a equipe do financeiro não entende nada. Então aí você pode fazer uns tooltips, por exemplo. Eu gosto muito de usar painel de seleção, não vou entrar na parte técnica aqui, tá? Mas você pode usar tooltips, você pode usar painel de seleção, né? Que você clica e abre um tipo de balão bem explicativo. Depois eu posso mostrar um exemplo. Mas enfim, então sempre coloca isso na sua cabeça, tá? É importante. Aí, de novo, isso aqui tudo, gente, olha só, ainda é nesse indicador. Tempo médio de conclusão de curso. É só isso. Olha a quantidade de perguntas que eu estou fazendo nesse indicador, tá? Ou a medida vai ser a melhor interpretada para esse indicador? Vai ser em horas ou em dias? Então, qual foi o motivo da minha pergunta? Dependendo da duração de curso que aquele cliente costuma configurar, usar uma medida em horas ou dias pode mudar completamente a forma que o indicador está sendo interpretado. Eu ainda coloquei ali apagadinho, tá, gente? Ali, ó. Não vou nem entrar que o certo seria você fazer uma análise de variância, analisar o desvio padrão. Eu tô levando em consideração que essa média é confiável. Que a galera aí, se tiver cientista de dados aí, sabe como é que é essa questão de estatística, né? Mas enfim, vou colocar aqui como se fosse confiável isso. Então, olha a quantidade de perguntas que eu faço. Por que eu tô falando isso, né? Se essa média de conclusão de curso, a gente vai mostrar isso em horas ou vai mostrar em dia, tá? Porque vai mudar completamente o escopo do projeto. Beleza? Então, olha só, vamos continuar aqui. Ainda sobre o formato de dias ou horas, o time de requisitos havia sugerido em dias, pois é o valor mais fácil de interpretar. Com isso, abriu o questionamento que existem cursos que são concluídos em menos de um dia. Então, o que que eles querem fazer? Olha, vamos colocar a média de conclusões, eu quero que você coloque em dias. Tá, mas e os cursos que é concluído em uma hora? Em 2 horas, em 3 horas? Ah, vamos arredondar para um dia. Aí a gente tem um problema. Aí a gente tem um problema de segmentação. Vou dar um exemplo aqui, só para a gente ficar alinhado aqui. Um curso, vocês concordam comigo, que ele pode levar 1 hora, pode levar 5 horas, são mini cursos, né? Ou ele pode concluir, pode levar vários dias, semanas ou até meses, certo? Qual que é o problema aqui, nesse caso, outro questionamento que eu fiz?
queriam resumir em dias, né? Então, o usuário ele podia concluir em um dia, 2 dias, três, quatro, assim por dia. Beleza. Mas e o cara que concluiu em 6 horas? E o cara que concluiu aqui em 10? Em 15? Ah, ele arredonda para um dia. Não é o ideal. Porque você está cometendo aqui um erro grave de segmentação. Esse cara aqui levou quase que o triplo do tempo do que esse usuário. E eu estou querendo simplesmente resumir ele em um dia. Deu para entender como é que esse alcance que você vai estar segmentando, isso é um problema, esse problema de segmentação? Que eu estou sendo muito amplo aqui, mas vamos botar mais aqui à frente. Então, o que a gente conversou ali, né? Eu deixei claro que o indicador ele deve sempre seguir o nível de interpretação do cliente e não do nosso. Após percebermos que a maior parte dos cursos vão ser concluídos em horas, essa deveria realmente ser a formatação principal. Caso tenha conclusões em dias, essa formatação iria apenas mostrar valores maiores, como 35 horas, e não ficar convertendo horas em dias, tá? Para tentar manter o padrão. Olha só a quantidade de perguntas. Então, assim, eu sei que é meio. Espero que todo mundo conseguindo acompanhar bem aí. Mas eu trouxe aqui literalmente um caso real, né? Era um indicador e tem vários questionamentos. Aí você pensa, caramba, ele é chato, ficar perguntando. Mas é mais chato ainda você criar um indicador que o cliente ou ele não vai usar, ou ele não vai saber interpretar e vai dar problema lá na frente. Então, isso aqui é um cuidado preditivo que você está fazendo. E abrir mais questionamentos, tá? Vamos colocar em vírgula. Então, será que vale a pena colocar 35,4 horas nesse indicador? É, William, não sei. Aí, isso aqui, gente, sem brincadeira, isso aqui, fizeram exatamente essa pergunta aqui. Eu fui lá na transcrição e trouxe para vocês. Aí me perguntaram: não sei, William, qual ficaria melhor para você? Aí eu falei: olha, não tem que ficar melhor para mim, tem que ficar melhor pro cliente. Ele que tem que interpretar. Então, eu sempre fiz mais perguntas ali sobre o cliente. Então, será que eu coloco em vírgula ou não coloco em vírgula? Porque tem esse problema aqui, né? 3,5 horas significa o quê? É 3 horas e meia, né? Vírgula 5 é metade. 3 horas e 30 minutos. Mas não 3 horas e 50 minutos, né? Eu sei que pra gente talvez seja meio óbvio, mas tem muito cliente que interpreta errado, né? Ele acha que esse 3,5 é 3 horas e 50 minutos. Então isso acontece muito. Então, olha a quantidade de detalhes, olha a quantidade de problema que eu ia estar causando lá na frente por não ter feito essas perguntas, tá? Então, se você analisar comigo, isso aqui a gente está usando um indicador só. Imagina a quantidade de indicador. Claro, esse aqui foi um pouco mais complexo. A quantidade de informação que você acaba recebendo ali do cliente. E às vezes que você não questionar e não entender a fundo o negócio ou o perfil dele, daqui a um tempo tá aquela de o cliente querer exportar para o Excel. O cliente deixa de usar o Dash. Então, pô, você sacrificou, fez modelagem, fez um monte de coisa, fez tratamento para no final das contas o cliente nem usar, né? Então, basicamente é isso. Então, o que que a gente fez, gente? Decidimos juntos que, pelo tamanho e nível analítico do cliente, seria mais interessante deixar as casas decimais e manter esse nível de detalhamento visando o que o cliente poderia realizar, tá? Então, o quê? Vamos também deixar um tooltip para auxiliar em caso de má interpretação. Então, mesmo basicamente ali era um cliente que ele, em parte, era analítico e o outro não conseguia interpretar. O que que eu fiz? Vamos deixar ali um tooltip para estar ajudando, tá? E de novo, pode ser um tooltip padrãozinho que tem lá no Power BI, por exemplo. Você pode usar um painel de seleção que eu acho fantástico também, até melhor. E basicamente é isso, tá? Qual que é o resultado final, gente, que você acaba tendo com isso? Primeiro, o cliente ele vai começar a passar a ver você não como um fazedor de dash, mas como um parceiro estratégico. O indicador, você começa a ter um indicador alinhado com a interpretação e objetivo do cliente. Evitamos futuros ruídos e chamados que seriam abertos por dúvidas e interpretação. Além disso, você tem um cliente com um indicador que é realmente duradouro e você colhe os resultados do uso dele, tá? Só que aí, isso aqui é uma coisa interessante, gente, comunicação. O que muitas pessoas devem estar se perguntando. Como é que você faz isso, William? Se eu questionar o cliente do indicador, ele vai achar que eu estou sendo ignorante, que eu estou questionando, que não é inteligente. Existem técnicas de comunicação para isso, né? Então, o foco nunca é entrar em debate e mostrar superioridade sobre os dados. Tenha sempre um sorriso no rosto, tente deixar um clima leve e mostrar que todo o questionamento é visando entregar o melhor produto possível para esse cliente. E como que a gente faz isso? Vou estar mostrando aqui umas técnicas para vocês, tá? Primeiro, gente, estuda a comunicação. Isso é super importante. Por quê? Vamos lá. Isso aqui é o tipo de frase que a maioria usaria. Olha, não acho que esse indicador seja o melhor.
tem um outro aqui que é melhor para te mostrar. Não é muito inteligente você usar esse tipo de frase, né? Então, por mais que não seja a sua intenção, esse tipo de abordagem já deixa o cliente meio inclinado e ele pode estar interpretando isso até como uma arrogância. Você pode substituir esse tipo de frase com essa daqui. Muito interessante esse indicador e é super válido para o objetivo de vocês. E como você gosta desse indicador, tem um outro aqui bem parecido, que deve te atender super bem e responder de forma até mais simples e direta a sua questão de negócio. Se importa se eu te mostrar? Olha que diferença. Eu até deixei aqui em cores diferentes para você entender qual que foi a estratégia aqui nessa frase, tá? Essa parte aqui em branco, olha só, muito interessante esse indicador e é super válido mesmo para o objetivo de vocês. Sempre comece com um elogio antes de realizar a contradição, sempre antes de colocar algum tipo de crítica, contraponto. Tem um livro, acho que todo mundo conhece, chamado Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele ensina como você faz isso aqui, é uma técnica muito legal. Então, estudem comunicação no geral, tá? Aí na parte verde, e como você gosta desse indicador, o que que eu estou fazendo aqui? Eu já estou criando uma familiaridade com o indicador que eu vou apresentar ainda, baseado no que ele já conhece e tem preferência. Então, quando eu chego e coloco aqui, e como você já gosta desse indicador, na cabeça do cliente ele fala: Caraca, o William vai mostrar uma coisa que eu quero ver. Deu para entender? Tem um outro bem parecido que deve te atender super bem e responder de forma até mais simples e direto à sua questão de negócio. Se importa se eu te mostrar? Nesse se importa se eu te mostrar finalizado dessa forma, eu estou dando a sensação de controle para o cliente, mesmo estando ditando o ritmo de tudo. Então, olha a quantidade de estratégias que eu usei só nessa frase. Então, dá para entender? Deu para entender por que que isso aqui também não é muito efetivo? Olha a diferença dessa frase que a gente formulou, tá? Para uma frase de, pô, não acho isso aí muito legal, acho que eu tenho um melhor para te mostrar. Posso te mostrar? Pode dar certo, não pode? Pode dar certo, mas a chance é bem menor. Então, deu para entender? Eu sei que eu posso estar falando até um pouco rápido, tá, gente? Que é muita coisa em pouco tempo. Mas deu para ver a quantidade de detalhes que eu tô trazendo no Dash? Com certeza você não estava esperando ver isso, né? Você estava esperando que eu ia mostrar um monte de gráfico. Não é o que eu vou fazer aqui, tá? Então, deu para entender como é que é os detalhes, né? Bom, vou ver aqui um pouco os comentários. O que vocês estão achando, gente? Antes de passar por os próximos pontos aí. Vou ler aqui alguns comentários. O William fala muito bem, flui bem, bom de ouvir e entender. Pô, Norton, obrigado, hein? Bom demais. Qual o seu LinkedIn? Opa, Clara já compartilhou aí. Obrigado, Clara. Vale muito acompanhar os conteúdos lá. Legal. O Mauro falou, realmente, o conteúdo é muito interessante, a comunicação prende a gente na apresentação. Pô, fico feliz, Mauro. Legal, hein? Gostaria de saber como você faz isso na prática com a Target. Hum. Ah, não, eu não sou da Target, inclusive, tá, gente? Eu fui convidado pela Target. Mas eu tô dando um exemplo já prático aqui. Isso aqui eu fiz na vida real. Então, esse case que eu tô mostrando aqui pra vocês, eu literalmente peguei lá com o cliente, peguei a transcrição com o meu time de requisitos e passei aqui literalmente. Então, assim, eu nunca vi ninguém fazer isso, de verdade, numa apresentação, pegar um caso 100% real, tá? Vamos lá. Acho que foi a melhor live do dia. Pô, Camila, que legal, fico feliz, hein? É, o Wagner falou, eu nem falo nada, pois sou suspeito, sou fã e faço parte da comunidade. Pô, Wagner, você é anticaço, né? O Gabriel falou aí, conteúdo sensacional, aplicações muito coerentes com a realidade. Obrigado. O Etnos falou, é isso aí, William, parabéns, obrigado demais. Passa o link do grupo WhatsApp, pode deixar. Se o Norton tiver aí, ele é o ADM lá, pode passar do primeiro grupo. Não, pode passar do segundo, a partir do segundo ou terceiro, tá bom? Bom, gente, beleza? Vamos pro próximo, que agora tem muita coisa legal, beleza? Vamos falar alguns erros graves. Isso aqui é legal todo mundo prestar bastante atenção, porque aqui eu vou colocar algumas coisas, gente, que até analista de BI mais pleno e sênior começa a cometer esse erro, tá? Porque eu já vi também, beleza? Então, espero estar ajudando vocês aí. Paradoxo de Simpson. Fala, cara, o que que é isso? Negócio de Simpson, gente? Pelo amor de Deus, o que que ele tá falando? Eu coloquei a imagem do Simpson aqui só pra brincar, tá, gente? Mas isso é um nome, realmente, um paradoxo acontece. Eu coloquei a imagem dele, mas não tem nada a ver com ele, não. Foi só pra ficar na resenha. Isso aqui é basicamente é um paradoxo mesmo, tá? Da ciência. Que teve um britânico, né? Que é o Edward Simpson, que ele analisava dados de admissão de uma universidade, tá? Lá em 1951. Olha que coisa interessante. Os números mostravam algo chocante. Parecia que as universidades rejeitavam mais mulheres do que os homens. E era esse dado. Ou seja, o pessoal começou a tomar decisão baseada nisso. Mas quando ele dividiu os dados por departamento, a verdade inverteu completamente. Os departamentos mais concorridos tinham
mais mulheres se candidatando. E na realidade, esses departamentos eram os mais difíceis para qualquer pessoa entrar. Foi aí que o Simpson ele expôs uma lição eterna pra gente, gente. A verdade pode desaparecer quando você junta tudo em um único gráfico. Então eu pergunto, quantas verdades você já matou ao analisar tudo junto? Você me segmentou. Isso aqui tem muito, muito, muito mesmo, de verdade. Assim, principalmente o pessoal tá entrando, até o pessoal que entrou recentemente, eu vejo muito o pessoal fazer isso lá no LinkedIn. Dash por estado. Estados com maior quantidade de vendas, clientes que mais compraram, às vezes por faixa etária, que não é um problema, mas enfim. Então tem questionamentos que você precisa fazer, gente. Tem várias coisas, detalhes para você entrar, senão você passa uma informação errada, que nem aconteceu aqui. Então ele ocorre quando você combina dados de grupos que têm tamanhos diferentes e características desbalanceadas. Aí essa mistura que é uma ilusão estatística. Quem quiser aprender mais sobre isso, é basicamente entender mais de inferência estatística, que é uma técnica na ciência de dados, tá? Então, se vocês pesquisarem mais sobre a parte de inferência de amostras, vocês vão ter conhecimento sobre isso. Eu vou falar bastante disso aqui, tá, gente? Olha que legal os casos que eu vou dar. Olha outra coisa aí que me deram aí. Isso aqui também é um gráfico, é um caso real, né? De um gráfico que a gente chegou a usar na empresa, né? Aí eu questionei. Esse gráfico aí, gente, como é um contexto de curso, ele mostra o período de inatividade. Ou seja, a gente quer monitorar quanto tempo, quantos dos usuários estão sem acessar a plataforma. Então, se eles estão até 7 dias sem acessar a plataforma, ele vai estar num quadrante. Se ele está até 15 dias, vai estar em outro. Até 30 e outro, assim por diante. Olhando aqui rapidinho, vocês conseguem ver qual é o erro desse gráfico aí? Dá uma analisada rapidinho. Vou dar 20 segundos aí. Você consegue ver o que que tá de errado nesse gráfico aí? Qual o maior problema dele? E não, não é ser um gráfico de pizza, tá, gente? Sem piada. Cores? Não, não são as cores. Mas foi uma boa pedida. Bom, o gráfico de acima de 90 sempre vai crescer, é verdade. Ponto de distorcer? Sim, isso aí é verdade também. A data? Por aí. Os dias? Também. Mas o que especificamente dos dias? Qual o problema? Isso aqui é um caso real, tá, gente? De um dash que foi usado numa empresa de dados. Então a gente está aqui para exercitar mesmo. Intervalo de dias. Isso aí. Então todo mundo aí que falou, falou bem. Foram excelentes palpites e realmente palpite bem alinhado. Só que esse detalhe aí, ó, intervalo de dias que o Leandro tá falando. Tá vendo como é que tá mal segmentado isso aí, gente? Tá vendo como é que eu tô dividindo em 7 dias? Aí depois tem 15 dias, depois vai pra 30. Aí daqui pra cá, beleza, certinho. Vai de 30, mais 30 que dá 60, mais 30 que dá 90. Então percebeu como é que tá mal segmentado isso aqui? E o que o É, E o que o Pedro falou aí também. A partir do momento que o usuário está mais de 90 dias sem acessar, isso aqui sempre vai estar mais pesado, né? Essa informação. Tem dois valores só, 90 só, e um está acima de 90 também. Então isso aqui é um problema, claro, de segmentação. Esse é um tipo de problema muito comum, tá? Então o que que você poderia fazer? Isso aqui, primeiro, não fazer um gráfico de pizza nesse sentido, tá? Isso aqui é como que está representado no gráfico. Com essa segmentação não tô boa. Aqui deveria ficar melhor, né? Uma semana, 2 semanas, isso aqui seria o ideal, tá? Por que que aquela informação não faz sentido? Olha só isso aqui. Período de inatividade. Isso aqui, eu peguei isso daqui e fiz um histograma, tá? Olha como é que a diferença é que o histograma ele realmente vai te mostrar uma informação com uma proporção mais inteligente, né? Para você saber um pouco mais da distribuição dos seus dados. Olha como é que você realmente vai ter uma quantidade muito mais absurda que a outra, né? Quando você tem uma segmentação decente e não dessa forma. Então, olha a questão aí de segmentação. Um negócio bobo, simples, mas olha o impacto que vai ter, olha o problema que eu vou ter. Faz sentido eu ficar comparando aqui um período de 15 e depois pular para 30? Ou para 60? Não faz sentido. Eu preciso manter um padrão para isso, beleza? Provavelmente algum outro tipo de gráfico ilustraria melhor também. Isso aí, Vladimir. Foi o gráfico de barra que eu coloquei ali, por exemplo. Aí o Atino falou: se você observar as árvores ao todo, não vai enxergar a particularidade das folhas. E se observar apenas a folha, exatamente. Isso se aplica muito. Perfeito, Atnos. Isso aí. Perfeito. Olha aí o problema. Primeiro problema, intervalos irregulares, que é o que a gente acabou de definir aqui. Então tem uns gaps, umas sobreposições mentais muito grandes. Então são cálculos difíceis de fazer na sua cabeça. Pera aí.
Então, 7 dias, depois vai para 30, depois vai para 60, não tô entendendo. Então, até isso para interpretar, não, aqui tá ruim de qualquer jeito. Você pode ser analista de dados sênior, você pode ser, nunca viu um gráfico na vida. O gráfico da forma que tava, tá ruim de qualquer jeito. Mas fica ruim de interpretar, né? Então você tem um buraco negro, aquilo que o Pedro falou aí, ó. Pô, mas vai ter muita gente acima de 90 dias, vai ficar uma quantidade absurda. E vai mesmo. Então vai ficar tipo um buraco negro, tá? Então tem esse detalhe. Outro erro, gente, isso aqui eu vejo muito no LinkedIn tem muito. Muito, 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 muito. É normal, tá? Quando você tá começando, mas o problema é que até o pessoal mais avançado eu vejo fazendo a mesma coisa. Você fazer comparações injustas entre grupos estruturalmente diferentes. Quantas vezes você viu um dash no LinkedIn que o cara fala, tirei vários insights. Aí quando tu vai ver o insight, ele fala, São Paulo vendeu mais que fulano, São Paulo vendeu mais do que Rio Branco, fulano. Então, e e aí, que informação que você toma com isso? Porque é meio óbvio, né, gente? Não adianta eu querer pegar aqui a cidade de São Paulo e colocar num gráfico e querer comparar com a Rio Branco, que São Paulo vai estar no topo. Então, eu pegar isso aí e colocar num gráfico, não tá me dizendo, não é um insight que a gente chama de acionável. Um insight acionável é um insight que ele é não óbvio. Um insight que vai te fazer tomar uma ação. Esse é um tipo de insight não acionável. Não vai ajudar em nada. Correção analítica. Então, eu não só falo do problema, tá, gente? Eu sempre vou dar uma solução do que a gente pode começar a fazer para melhorar isso. Porque senão ficaria muito fácil só falar o que tá de errado. Aí é mole, né? Correção analítica. E aí, William, como é que eu faço para melhorar isso aí? Então, só uma informação ali, ó. O tipo de dado a ser analisado vai depender da pergunta de negócio que você deseja responder. Já falei sobre isso. Podemos usar, por exemplo, a quantidade de vendas ou receita gerada por uma quantidade de clientes. Ainda assim, vai levar em consideração a situação financeira dele. Então, o que eu pensei aqui logo de cara? Aí você pensa, tá bom, William, eu comparar Rio Branco com quantidade de vendas com Rio Branco e São Paulo, não é muito inteligente. E se eu colocar a quantidade que cada usuário gastou e fazer esse comparativo direto? É mais inteligente, né? Você fala, ah, faz sentido. Ainda assim tem um problema. Você concorda que, no geral, o salário em São Paulo vai ser bem maior do que mora no Rio Branco, no geral? Então, ainda assim, não é tão inteligente ainda. Melhorou. Mas esse comparativo ainda não faz sentido. O que que eu faria? Por exemplo, realizar um price analysis. Então, uma análise de preço, né, que a gente chama. Podemos levar em consideração a porcentagem da renda que foi gasta daquele usuário. Então, em média, então eu tenho a renda total ali de Rio Branco, eu tenho uma renda média. Em média, quanto da porcentagem dessa renda do cara ele está gastando no produto? Aí sim, isso é uma coisa justa. Porque não interessa se você ganha 10 mil, se você ganha um salário mínimo. Eu estou levando em consideração quanto da porcentagem do seu salário normal que você está gastando com a gente, você está investindo. Isso já é uma comparação mais justa, beleza? Então, eu estou levando em consideração a porcentagem de gasto que você está fazendo baseado no seu salário, não é no valor absoluto. Isso aqui acontece bastante, tá? Olha que coisa legal aqui no finalzinho. Se eu pegar a quantidade, ali a parte amarela, se eu pegar a quantidade de pessoas que acessaram o site e desistiram da compra, esse valor que é negativo, é ruim, também não vai ser maior em São Paulo, gente? Então eu chego e coloco São Paulo como o melhor lugar possível. Mas eu concordo também que a maior quantidade de desistência, a maior quantidade de abandono de carrinho, também não vai ser em São Paulo pela mesma quantidade? Então não faz muito sentido, né? Claro que tem análises mais melhores para serem feitas, mas você só atacar isso aqui num dash e achar que ele vai tomar uma decisão, não vai. O que vai acontecer aqui, se você faz esse tipo de gráfico, você entra na área, é um baque que muita gente que já entrou, já foi na SBI no iniciozinho, toma. É você mostrar uma informação e o seu gestor falou, pô, legal, fulano, essa informação. Mas e aí? Você não sabe de colocar a cara. Ah, é porque São Paulo vende mais. Sim, isso aí a gente já esperava, mas que decisão eu posso tomar com isso? Essa é a questão, gente. Então, cuidado, tá? Outro caso aqui, você não saber diferenciar o que é causalidade ou correlação, né? Então, tem um caso aqui de causalidade, realmente a quantidade de vendas vai aumentar a quantidade de receitas, por exemplo, então uma coisa que tem óbvio, tem uma lógica ali, e tem a correlação ali. Então você tem sorvetes vendidos para o ataque tubarão. Isso aqui é padrão, né? Acho que todo mundo já viu isso aqui, né? Isso aqui é padrãozão. Que naturalmente a quantidade de ataques do tubarão aumenta também com a quantidade de sorvete, né? De vendas, né? Mas um não está impactando o outro, né? O que está impactando ali, uma terceira métrica, é a temperatura, né? Naturalmente, em períodos mais quentes, o consumo do sorvete vai aumentar, mais gente vai estar presente nas praias e naturalmente aumentar a chance de ter um ataque de tubarão. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas
é um caso aí bem conhecido que a gente acaba usando. Esse aqui também é interessante. Outro erro que é muito cometido nos Dash, né? Ignorar sazonalidades e ciclos naturais. O que eu quero dizer disso, gente? Vamos supor que aqui é ainda na plataforma educacional, tá? Então são dados de educação que eu tô imaginando, uma plataforma de curso, tá? A queda de acessos em dezembro não é um problema, é Natal. Então eu não posso querer esperar que eu tive uma queda ali em dezembro do acesso nos meus cursos, achar que eu estou fazendo alguma coisa de errado. Não. Você tem que analisar a sazonalidade, eventos que vão estar ocorrendo. O Natal, por exemplo, então vai ter essa queda. Levar isso em consideração. O pico em janeiro não é sucesso, é matrícula anual. Então, às vezes, você fala, caramba, eu tô mandando bem. Exatamente quando eu investi naquela campanha ali de marketing, a quantidade de matrícula que aumentou. Ou seja, caramba, eu vou investir pra caramba. Não, não tem nada a ver. Tem uma outra coisa ocorrendo, um evento à parte, que já vai acontecer independente. Já ia aumentar de qualquer forma. Então, isso aqui acontece muito, né? Você faz uma coisa, outra aumenta também, impacta também, e você fala, caramba, sucesso, vou fazer isso mais. Mas não tem nada a ver, né? Então, tem essa questão. Nesse caso aqui, é a análise de associação, correlação, information value, R quadrado e assim por diante, até regressão linear. Então, vai técnica aí de correlação, tá? Outro caso aqui. Olha só, esse aqui é até pessoal mais sênior também, tá? Esse aqui é fácil de cometer esse erro porque ele é mais complexo de você perceber, tá? Se der algum problema de áudio meu, gente, vocês me avisam, tá? Porque meu fone tá dando um sinalzinho de bateria aqui. Fazer uma análise absoluta de um indicador sem usar o outro como referência. Olha só, pensa comigo. Tivemos um aumento de 1.000 unidades vendidas nesse mês. A campanha foi um sucesso. Caramba, fenomenal. Pô, William, eu investi pesado nesse mês na campanha e quando eu investi, não exatamente nesse mês, olha só, aumentou 1.000 unidades de vendas. Perfeito, deu certo. Só tem um detalhe. Opa, será que deu certo? Porém, nesse mesmo mês, a quantidade de clientes que acessaram a plataforma foi mais de 4.000. Então aumentou em 4.000. Então, na verdade, a conversão geral, a qualidade ela caiu. Foi o que pior. Então era esperado um valor bem melhor. Então imagina o seguinte, vamos supor que a conversão do meu site, ele se manteve, aqui é 50%. Então 50% das pessoas que acessam compraram alguma coisa e aqui também foi 50%. Se eu fiz um investimento de 4.000 aqui, se eu tenho 4.000 pessoas que acessaram o meu site, para manter esse 50%, eu preciso que 2.000 pessoas, pelo menos, comprem meu produto, certo? Certo. Não, só aumentou 1.000. Então não tá bom. Deu para entender isso? Se ficou um pouco complexo, eu repito, tá, gente? Mas falando de novo. Se eu investir numa campanha, paguei caro lá, e eu sei que a minha conversão é de 50%, a esperada, sei lá, era esperado 4.000 pessoas, ou seja, para manter 50%, eu preciso que 2.000 comprem meu produto para ter valido a pena. E aqui, ó, só 1.000 unidades foram vendidas. Então, não foi tão bom assim quanto esperava, porque era esperado ainda melhor, porque teve muito mais gente acessando. Então, por mais que aumentou em relação aos outros meses, não era a conversão que eu esperava, porque eu tinha trago muita gente. Então, só trazer gente não foi o suficiente, né? Não consegui converter. Correção analítica, como é que a gente resolve esse tipo de problema? Métricas absolutas sem contexto levam a conclusão não inteligente. Analise a variação de um indicador, mas intenta se comparando com outros que os impactam. O resultado esperado foi realmente positivo ou negativo. Isso aqui é um caso de você não analisar uma informação só, né? Então você investiu, realmente aumentou, mas era esperado que aumentasse muito mais do que aquilo. Então tenta olhar sempre outras informações que podem estar impactando de forma mais inteligente. De novo, infelizmente, não tem muito o que fazer aqui. É a parte que tem que entender de estatística, né? Nem que seja ali o básico. Vamos seguir aqui um pouquinho mais. Bom, gente, já passei aqui essa primeira parte, agora eu vou começar a entrar um pouco na parte de pesquisa. Acho que todo mundo usa pesquisa o tempo todo, né? Ah, as pesquisas mostram, a pesquisa mostrou aquilo. Será que pesquisa dá para confiar? O que que é pesquisa? Como é que você sabe se uma pesquisa é verdadeira ou não? Como é que ela foi feita? A gente fala muito de pesquisa o tempo todo na nossa vida, no churrasco, no grupo da galera. Mas vamos entender um pouco mais de pesquisa, como é que ela é feita? A maior parte dos estudos no qual você tem contato, muitas vezes eles não são confiáveis, tá? Quem aí, provavelmente aí o Norton, ou quem já fez aí um bootcamp internacional comigo há alguns anos atrás, sabe como é que funciona essa questão, tá? Os dados não mentem. Todo mundo já falou essa frase, né? Ah, os dados não mentem.
Não, na verdade, eles mentem sim, e com bastante frequência. Você já percebeu a quantidade de vezes que aparece um estudo desmentindo o outro? Quem nunca viu um caso assim que fala que uma hora o ovo faz bem, outra hora o ovo faz mal? Às vezes a manteiga faz bem, outra hora a manteiga faz mal. Quantas vezes já viram isso? Mantém sim muito. Mantém sim muito, exatamente. Quantas vezes a gente já viu pesquisa fazendo isso, gente? Caraca, peraí, falavam que comer ovo todo dia era mal, agora faz bem? Pô, peraí, mas eu vi uma pesquisa que falou isso, agora tá falando outra coisa. Aí você se pergunta, isso aí é evolução? Às vezes é. Às vezes é porque a ciência está evoluindo, e às vezes não. Às vezes você tem primeiro interesse financeiro por trás. Primeiro que pesquisas sérias são extremamente caras de serem realizadas, tá, gente? Extremamente caras. Só que você precisa de alguém para estar financiando isso, né? Então, sempre tem isso em mente. Como é que você descobre se uma pesquisa é decente ou não? Pela metodologia. Qualquer pesquisa que você for, você pesquisa pela metodologia os detalhes que ela foi feita, tá? Ela precisa ter. Se não tiver metodologia, não dá para confiar. Então, eu vou falar alguns exemplos aqui, ó. Isso aqui é um caso. Olha só, entra comigo na história, pessoal. Olha só isso aqui. Esse aqui é um caso de uma pesquisa que eu questionei, inclusive, é um caso real, entre aspas, né? Porque eu vi um cara compartilhando isso. Esse aqui é um caso de pesquisa no esporte. Então, fizeram uma pesquisa que é o seguinte: eles queriam saber, fizeram um comparativo com pessoas que passaram a vida jogando esportes populares, futebol, basquete e outros com esportes de raquete, né? Então era tênis, era golfe, enfim. Então eles fizeram uma pesquisa. E eles perceberam que esse grupo, que, né, em média ali, que passou a vida inteira praticando golfe, praticando beisebol, por exemplo, tênis, eles tinham uma média, né, longevidade maior do que quem praticava o basquete e o futebol. Aí você pensa, caramba, eu consegui, cheguei na conclusão da minha pesquisa, eu consegui provar o que eu queria. O praticar tênis é mais saudável, né? Praticar golfe, ele é mais saudável. Você tem que praticar isso para você viver mais. Aí tu fala, matei a pesquisa, tá certo, não é isso, William? Não, tá completamente errado. Isso não me diz nada. Por quê? Vamos entrar aqui nos detalhes. Vocês concordam comigo que praticar golfe, praticar tênis, esses esportes são extremamente caros? São caros. Concorda comigo, que geralmente quem pratica esses esportes é um pessoal com um poder financeiro muito superior de quem pratica basquete, por exemplo? Naturalmente, esse pessoal, gente, eles vão ter uma alimentação melhor. Eles vão estar localizados em áreas mais seguras. Eles vão ter planos de saúde mais avançados para pagar. Eles vão poder pagar por cirurgias ou coisa do tipo. Olha que loucura. Vocês entenderam aqui aonde que eu quero chegar? Todos esses fatores aqui estão influenciando para o pessoal viver mais. Não tem nada a ver com o esporte que ele pratica. Não é que o golfe vai te dar mais saúde. Não é o golfe que vai fazer você viver mais. Tem outros fatores externos que estão influenciando para que você vive mais. Isso não foi considerado na amostra da pesquisa. Deu para entender? Vocês viram só como é que eu posso simplesmente, se eu quiser vender uma pesquisa, eu falo, mas a pesquisa mostrou. E não tá mentindo, não. A pesquisa mostrou mesmo que o pessoal, em média ali, que pratica esse esporte, vive mais. Mas deu para entender como é que eu poderia muito bem, mudar um contexto e mentir para você? Isso aqui, pesquisa, eleição de votos, isso aqui, então nem se fala. Deu para entender que a pesquisa, se ela não é mentirosa, realmente a média do pessoal que pratica golfe vive mais? Mas percebeu como é que tem um outro contexto que eu deixei escondido? Olha isso, gente. Isso aí acontece o tempo todo na nossa vida. Muito louco, né? O bendito do viés, Wagner, isso aí. Esse aqui é o famoso viés de seleção, inclusive, o nome disso aqui. Para quem quiser estudar mais a questão mais de inferência. Isso é um exemplo de correlação? Boa pergunta, Ico. Nesse caso, isso é um exemplo de inferência estatística, tá? A parte de inferência é que vai tratar na parte de amostra. Então, às vezes, você quer fazer uma análise de dados. Quem aí conhece o A/B testing, por exemplo? É um tipo de inferência, tá? Teste A/B, né, que você faz nos sites, em marketing, por exemplo. Claro, o pessoal de marketing deve conhecer o teste A/B. O teste A/B é uma técnica de inferência estatística, na análise de dados. Você não tem acesso ao todo o conjunto, a toda a população, mas você tem uma amostra desse dado. Então você vai aplicar a técnica nessa amostra. Isso aqui é um viés de seleção. Você selecionar a amostra certa, você ter essa mentalidade, isso aqui é a parte de inferência, tá? Então, basicamente é isso. Com certeza, classe teste AB aí. Claro que a Clara conhece pra caramba.
Aí o Wagner falou, falamos sobre isso há um tempo atrás, lembra? Sobre a questão de morte no trânsito por moto. Exatamente, eu lembro. Já tem bastante tempo, inclusive, né, que colocaram lá. Acho que foi, viu que a quantidade de trânsito, de mortes por moto estava sendo em São Paulo, né, coisa do tipo. Não fazia sentido nenhum aquela pesquisa, mas 99,9% da população vai repassar isso. Wagner, totalmente enviesado para dizer pra galera não andar de moto. Exatamente. Exatamente. Sempre vai ter uma coisa. Então, mas dá para entender que também que é muito difícil, gente. É muito fácil ser enganado por isso daqui, porque você não sabe o que tem por trás dos panos. Então, não teve mentira nisso daqui, mas, entendeu? É complicado. Não é fácil, não. Então, você tem que entender a metodologia. A pesquisa me mostrou, William. Tá bom. Cadê a metodologia dessa pesquisa? Vamos olhar lá a metodologia. Aí você escolhe se você confia ou não. Beleza? Então, gente, o maior erro dessa pesquisa foi o viés de seleção. O viés de seleção, ele é o erro que ocorre quando os grupos comparados não são formados de maneiras justas ou aleatórias, fazendo com que as diferenças observadas sejam causadas por características pré-existentes, e não pelo fator que você quer analisar, que você quer descobrir. Entendeu? Então, basicamente é isso. Então, é isso aqui é até perigoso, até na questão Por que eu tô falando de inferência, essa parte de pesquisa, tá, gente? Porque isso aqui tá no seu dash, no dia a dia. Quando você decide fazer, por exemplo, quando você decide fazer os estados que mais compram comigo, as faixas etárias que mais compram comigo, se é homem ou mulher, qual é. Tudo isso você precisa analisar se tem um viés atrás, o que que tem, como tá interpretando ou não. Então tem bastante caso disso. Olha que legal isso daqui. Olha que interessante. Outro caso em que a informação ela não é falsa, ela é verdadeira, mas que eu posso passar uma coisa completamente diferente. Teve um estudo nos Estados Unidos, isso aqui teve um estudo mesmo, tá? Desculpa, eu não consegui procurar o link a tempo, mas isso aqui eu vi realmente. Tem um estudo nos Estados Unidos que mostrou que as mulheres, pegou todas as mulheres que são CEOs. Então pegou todas as mulheres que são CEOs e pegou todos os homens que são CEOs. As mulheres em si, elas ganham 45% a mais que os homens, CEOs. Isso é verdade, tá? É um fato. Só que eu poderia vender essa informação da seguinte forma: olha, eu sou o William, então eu sou um político, eu estou querendo comprar uma pesquisa. Eu chego lá para a equipe dos cientistas, a equipe de pesquisa, e falo: ah, mas isso aqui é mentira? Eu não posso compartilhar mentira. Não. Ah, não é mentira, realmente ganham mais? Ganham. Ah, então compartilha só isso. Só que tem um detalhe: só 5% dos cargos de CEO são ocupados por mulheres. Então, essa informação aqui ela não está errada, não. Ela não é falsa. Realmente, as mulheres CEOs elas ganham 45% mais que o homem. Só que olha o quanto que elas representam no total das vagas, só 5%. Então, olha só, outro problema de amostra aí. Não é nem só de seleção, né? É de tamanho mesmo dela. Enviesada pra caramba. Outra forma de mentir, que eu poderia mentir. Eu poderia parar com essa informação aqui, e eu não tô mentindo, você não pode me chamar de mentiroso, porque isso aqui é a verdade, e eu posso construir a minha verdade pra você. Problema de amostra, de novo, tá? Então, olha como é que é a quantidade de informação, tá, gente? Então é bastante coisa. Bom, eu espero que. Ih, botei até errado ali a letra. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. E até escrevi errado também. Já escrevi isso aqui agora, deixa assim mesmo. Gente, espero que vocês tenham gostado aí, tá? Que tenha mudado muito aí a sua forma de gerar os insights, tá? Que tenha ajudado vocês aí com a questão da mentalidade analítica de vocês. Tentei trazer um tipo de conteúdo realmente para dar um choque, assim, né? Uma das vezes, que eu não tinha visto ainda. Espero ter sido muito útil aí para vocês, não só para construir o Dash, mas também para questionar não só os indicadores aí na área de trabalho, né, mas também aí na vida no geral. Show, não. Eu tenho certeza que ajudou o pessoal. Foi a live com certeza que teve mais interação no chat. Opa, que Fica. legal. Deixa eu até responder até umas coisinhas aqui. Gente, fica gravado, tá? Então, todas as nossas lives da Target Week, elas estão gravadas. E depois a gente sobe para vocês poderem assistir esse conteúdo no YouTube, né? Então, tem o pessoal que foi chegando depois, que eu fui vendo. Tem o pessoal que às vezes não consegue pegar ali o comecinho. Então, fiquem tranquilos que a gente vai subir isso no YouTube, tá? E aí eu compartilho também com vocês onde vocês podem acessar. Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, eu vou passar uns slides aí para apresentar para vocês sobre alguns avisos, né? Mas aí no final podem ir mandando as perguntas que a gente vai respondendo. Sobre o material, eu sabia que alguém ia perguntar. Se o William me autorizar, eu posso compartilhar com vocês e eu mando lá nos Uhum, e-mails. uhum. Show, show. Então, compartilho com Eu vocês vou fazer o também. seguinte, olha só, vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar aqui o link
Mas para dar uma exclusividade pessoal, vou mandar só para quem ficou aqui na live. Aí eu vou mandar o link aqui pro pessoal da live. Beleza? Perfeito. Vou mandar aqui, ó. Isso aí. Se tiver alguma pergunta, deixa aí, tá, gente? Ficou alguma dúvida, alguma questão aí de estudo, qualquer coisa, só perguntar aí que enquanto eu pego o link aqui, eu vou responder todo mundo, tá? Show. Isso aí. Enquanto o Oi. pessoal tá mandando, deixa eu dar uns avisos rápidos pra gente poder também terminar nossa live, pessoal. Deixa eu pegar aqui minha cola. Amanhã, pessoal, para quem tá aqui na live, Comitê da Target, né? Amanhã a gente tem mais lives, assim como o resto da semana, né? Então temos duas lives amanhã, duas na quinta, duas na sexta, tem muito conteúdo legal. Essa é a nossa próxima live de amanhã. Então, para quem nunca viu, não, nem sabe qual é o rostinho da ferramenta da Target, amanhã é a oportunidade de vocês poderem descobrir. A gente pegou aqui o pessoal do nosso time para poder apresentar a ferramenta, vocês conhecerem mais de perto como que é o target mesmo, né? Como que ele funciona. Então, quem quiser se inscrever, tá aqui o QR Code para vocês pegarem. Não temos só essa live amanhã, também a gente tem uma live voltada para outros tipos de conteúdo. Depois vocês pegar lá o cronograma. Também envio daqui a pouco aqui no chat para vocês o cronograma. Mas vai ter live de todos os temas. A gente tem desde, não só essa live em específica sobre o nosso produto, mas assim como a live do William, tem conteúdos que vão divergir de carreira, analytics, então tem bastante coisa legal. Mando para vocês o cronograma para vocês poderem acompanhar. Também, pessoal, a Target tem uma startup que a gente tem essa parte incubada para lançar produtos para vocês testarem, né? Então, para quem é cliente da Target já sabe que a gente tem a parte de envio de relatórios na ferramenta, mas agora a gente está fazendo o lançamento de um produto que faz parte da nossa startup, que é o CAP Analytics. Então, sabe quando você precisa fazer muitos relatórios, precisa enviar muitos relatórios para muitas pessoas diferentes, e tem que fazer aquela coisa de, né, nem todo mundo pode ver todos os dados, garantir uma boa governança de dados, sempre importante. Eles acabaram de lançar esse produto que você pode fazer vários envios de relatórios, até para o WhatsApp, e você pode filtrar quem recebe o quê. Então, tem essa governança. Vocês conseguem usar de graça, a gente está em fase de teste, então a ideia é que vocês possam realmente entrar lá, testar, né, mandar os feedbacks, né, funciona, não funciona, né, esse recurso para minha empresa. No meu dia a dia super funcionou. Se tivesse esse recurso, iria ajudar. Então, a ideia é que vocês possam testar mesmo, tá aberto aí para vocês pegarem o QR Code e ver se encaixa no que vocês precisam ali de demanda. E aí mandem lá para a gente os feedbacks, que é assim que a gente consegue evoluir também os produtos. Sobre quem comentou, né, de essa live fica gravada, todos os nossos conteúdos ficam gravados na. Deixa eu só fechar aqui para baixo. Ficam gravados no nosso YouTube. Então lá a gente tem todas as lives que a gente já fez, fica lá, não só essa, esse aqui é o nosso quarto ano de Target Week, então tem muita live para vocês poderem assistir de conteúdos diversos. Né? Alguém falou ali sobre quando apareceu o gráfico de pizza. Ah, será que o problema é da cor? A gente tem uma live só falando sobre boas habilidades de dentro dessa parte de análise de dados de cor, né? Dessa parte mais de design, digamos assim. Então tem muito conteúdo legal, vocês conseguem ver lá no nosso YouTube, ele é aberto, né? E lá também tem, para quem, se tiver, né, os clientes da Target que estão aqui, lá a gente tem recursos, dicas rápidas da ferramenta, tem muito conteúdo legal. Conseguem acessar também por esse QR Code. Depois eu posso mandar também lá no chat o link para vocês. E para finalizar, a gente tem uma comunidade que é voltada para o usuário. Ela não é uma comunidade para fazer divulgação de produto. Lá a gente não tem parceiros, né? A ideia é que vocês possam trocar, falar sobre ferramenta. Lá tem os nossos clientes. Então, o pessoal que usa a Target fala: estou fazendo esse projeto aqui dentro da ferramenta. Será que alguém quer me ajudar com isso aqui? Ou compartilha, né? Fiz um projeto legal e estou usando esses recursos da ferramenta. Então, é um espaço de troca mesmo para vocês poderem fazer esses networks. Acho que de recado, acho que passei tudo. Vou voltar aqui no chat porque eu sei que tem coisas que podem ter passado nesse meio tempo aí que o pessoal estava comentando. Vamos lá. Falaram sobre os slides, a gente vai mandar lá para vocês. Deixei aqui o meu e-mail. Ah, o William já mandou os slides, então fica exclusivo só para quem participou, para a gente, né, recompensar quem ficou aqui com a gente ao vivo, né? Óbvio, Claro. é óbvio. Temos aí o linkzinho também do William para vocês poderem acessar. Muito comentário legal. Comunidade de dados, o pessoal também lá mandou. Canal do YouTube. Vi que o meu time já mandou também o link. Show. Acho que o William queria responder alguém que mandou um comentário aqui, né, William? É, Fica à vontade. beleza. Eu abri algumas perguntas, gente. Se querem perguntar qualquer coisa, tá? Até que pra quem tá entrando, alguma coisa, sei lá, sobre mim, sobre qualquer coisa, tá? Vou estar aberto aqui. Quando acabar as Show. perguntas, a gente já vou estar finalizando aqui, beleza? A Luana, ela perguntou o seguinte, né? Estou em transição de carreira. Qual o seu conselho fundamental, ao qual diria que é de extrema importância nesse início? Então, Luana, vamos lá.
Acho que primeiro, uma coisa que me ajudou muito, que eu aprendi, inclusive até o Norton, na época ele foi de turma parecida comigo, quando eu fiz meu bootcamp internacional, é você tentar converter a experiência que você já teve com dados de alguma forma. O que eu quero dizer? Primeiro, um problema que muita gente tem é com portfólio, né? Então você está querendo uma experiência ou coisa do tipo. Experiência com dados não é só você sendo analista de dados de fato, tá? Então, de repente, na sua empresa, você já manipula dados no Excel, por exemplo, você já faz algumas planilhas, você já organiza algumas coisas. Isso pode ser convertido como experiência. Então, aprenda a fazer isso. Aprenda a vender um pouco do que você já fez. Por mais que você ainda não fez nada de avançado ainda, às vezes, você vai perceber que tem muitas vagas de dados que não tem o nome como analista de dados. É analista de marketing, é analista de pricing, analista de aprimoramento, analista de desenvolvimento, analista de informação. Então, qualquer informação em contato que você tem com um dado, ele conta muito. Então, tenta converter isso para você quando você for fazer também sobre os seus projetos. Quando você estiver fazendo seus projetos, outra dica que eu sempre dou pro pessoal é variar. Não é variar o tipo de dado. Eu acho que quando você vai no LinkedIn, você tem uma pessoa que, sei lá, você vai lá o portfólio da pessoa, a pessoa tem 20 dashboards de projeto. Mas tenta não mudar, tenta mudar o tipo de problema que você está querendo resolver. Então não fica nessa, vou fazer um dash agora de marketing só, um dash igual, só que agora para o financeiro. É legal? É. Mas tenta mudar o tipo de análise que você está gerando e o resultado que você vai impactar. Relatórios é muito bem-vindos também. Só que para isso você precisa aprender estatística, técnica de associação, né, de correlação, essa parte de inferência que foi um pouco que eu falei aqui. Então resolva problemas de negócio, foca sempre nisso, tá? O seu dash, como eu falei aqui, não adianta ele só ser bonitão, ser lindo, maravilhoso, se ele tá mal estruturado. Então, experiência própria, tá? O dash ele é muito bonito, mas você pode ter certeza, o cliente não tá nem aí para isso se ele estiver dando problema. Você fez um dash lindo, maravilhoso. Se o cliente não tá conseguindo acessar a informação, tá dando bug, foi tudo por água abaixo. Todo o trabalho visual que você fez. E olha que eu tenho parte visual bem pesada, tá? Mas o foco tem que ser isso. Na parte de estudo, acho que eu te daria de dica. É contraditório, mas o pessoal aqui da comunidade já tá cansado de ouvir eu falando isso. E a galera, depois que botou isso na cabeça, começou a aparecer mensagem lá que o pessoal fez transição de carreira. Não foca nas ferramentas, tá? Por que isso? Hoje em dia, você saber o Power BI já deixou de ser um diferencial, gente, tá? E olha que 99% do meu trabalho hoje é no Power BI, tá? No meu cargo atual. Por quê? Hoje eu tenho gente que trabalha no RH, que sabe mexer no Power BI. Hoje eu tenho pessoal lá do Gente de Gestão que sabe mexer. Então você só saber dominar a ferramenta não é mais suficiente. Você tem que saber as ferramentas para aplicar o conhecimento que você tem analítico de negócio. Então você vai ter que aplicar as técnicas de estatística, algumas eu já falei aqui na live, e ter a mentalidade do que eu compartilhei com vocês hoje. Você concorda comigo que não faz muito sentido? Já parou pra pensar que todo mundo fala que o dashboard é um diferencial, é o diferencial. Mas já percebeu que todo mundo sabe fazer? Já se perguntou isso? Foi isso que eu fiz na época quando comecei na área de dados. Eu comecei a me questionar. Como é que dashboard é um diferencial se todo mundo sabe fazer? Eu comecei a me questionar, comecei a procurar outras fontes de conhecimento. Foi aí que eu fiz um bootcamp internacional, fui me desenvolvendo e descobri que realmente eu tinha muito que aprender. Então aprenda sim o SQL, aprenda sim o Power BI, o Excel. Aprenda o Python, mas aprenda a base deles, tá? Para você aplicar um conhecimento, aplicar as técnicas. Então você precisa entender de estatística. E de estatística quer dizer o quê? Entenda ali sobre inferência, entenda sobre análise de correlação, tá? Então aprenda ali as técnicas de estatística, como é que você gera valor para o seu negócio. Entenda de metodologia. Metodologia é um passo a passo inteligente para o que você está fazendo. Eu aqui, por exemplo, eu criei uma metodologia que eu mostrei aqui para vocês agora, uma metodologia analítica, um passo a passo do porquê fazer as coisas, tá? Então, de forma geral, seria um pouco essa dica, né? Conviva com comunidade, né? E, no geral, acho que com isso aí, esse tipo de conselho já me economizaria muito tempo e dinheiro na época que eu estava começando. Pra você ter uma noção, eu comecei com Python. Eu achava que se eu fosse o gênio do Python, eu ia voar na área. E descobri que não, não é isso, né? O grande diferencial, beleza? Aí vamos lá, o Wagner aqui, ó. William, fala com a galera que está entrando, se possível, sobre a importância de aprender sobre os fundamentos além de ferramentas. Isso aí. Sei que já falou sobre isso, mas é bom reforçar com quem está começando, pois faz muita diferença nesse carreira. Isso aí, olha só, o Wagner ele é um exemplo, tá? Ele é um exemplo de. Ele é um dos mais antigos lá da comunidade. Tava fazendo sua transição de carreira, e ele, como eu, passei por isso, como muita gente passou, recebeu o péssimo conselho de que você tem que ser o gênio do Power BI, você tem que manjar muito a ferramenta. Tem que entender a ferramenta? Tem que. Mas precisa entender que a vaga, elas mudam muito. Então tem vaga que você vai usar.
Excel o tempo todo, tem vaga que você nunca vai nem olhar para ela. É o meu caso agora. Agora, meu emprego atual, eu trabalho, a maior parte do meu trabalho é Power BI e SQL, e a parte de estratégia. Quando eu vou para um outro tipo de trabalho, pode mudar completamente o meu tipo de análise. Eu posso começar a aplicar mais a parte de estatística e nunca mais ao Power BI. Então, eu quero dizer, as vagas elas mudam muito. Existe um padrão, né, ali, mas cada placa, cada vaga que você for aplicar e você for trabalhar, gente, ela muda muito o que ela vai te exigir. Então, às vezes, você gastou horas e horas e horas e horas e horas num tipo de ferramenta e você foi contratado numa empresa que eles nem pediram muito. Então saiba as ferramentas, saiba a base dele, o básico ali, né? A extrair valor, né? Vai se desenvolvendo nelas. É claro, isso depende da vaga. Tem vaga que você tem que ser o especialista da ferramenta. Aí beleza, tá? Também não vou generalizar. Mas saiba as ferramentas? Sim. Mas não acho que só elas vão resolver esses problemas, que não vai, tá? Aí o Leonardo ele falou aqui, ó. William, para quem está iniciando na área de dados como você, recomenda lidar como você recomenda lidar com o excesso de informações? Deve priorizar Python, SQL, Power BI, estatística ou focar primeiro os fundamentos e escolher as tecnologias? Muito boa pergunta, ô Léo. Eu comecei da forma que, na minha época, quando eu comecei na ciência de dados, é o que eles mais recomendam. Eu comecei com a parte de Python, com a parte de Machine Learning, para vocês terem uma noção. Eu hoje sei muito menos o Python do que na época e hoje eu seria um cientista de dados bem melhor. Olha que contraditório. Olha como é que é um choque, né? Tem vaga que você vai ficar 100% no Python, tem. Mas não recomendo começar pelo Python, você começar por essas mais avançadas. O que eu recomendo você fazer? Começa ali com o Excel, tá? Só que o Excel aplicando técnicas inteligentes, né? Então, entenda a estatística, né? Análise de correlação. Vocês podem, ó, pesquisar aí sobre a correlação de Pearson, que é mais simples. Podem entender como é que funciona o Information Value, que é super poderoso, R quadrado. Essas informações que você consegue aplicar no próprio Excel. Então, tem muita técnica legal que você consegue aplicar no Excel, tá? Então, vai aprendendo Excel, vai aprendendo técnicas, de segmentação, pega o básico ali de inferência, vai começando a gerar resultado, fazer alguns gráficos ou coisa do tipo. Junto com o Excel, vai indo ali com o SQL, né? Com o SQL, com o Power BI. E o mais importante, entenda. Isso aí ninguém conseguiu me explicar na época. Eu levei, nossa, muitos meses para entender. Quando usar cada ferramenta? Isso é complexo demais. Isso levou realmente um tempo para mim. Porque o pessoal falava que o SQL era para extrair informação do banco. Eu falei, pô, mas para que isso eu tenho o Excel? Aí fala, não, mas o Excel é limitado, ou coisa do tipo. Quanto que eu uso Power BI? Quanto que eu uso Python? Então isso vai pegando com o tempo. Aqui a gente tá meio que no final da live. Eu daria para fazer uma live de 1 hora e meia só para falar sobre isso, né? Só que é isso, você queria esse passo a passo. Vai no SQL, vai no Excel, aprende ali os fundamentos, que é o mais importante. Parte de metodologia de negócio. Tem uma metodologia chamada CRISP-DM, tá? Vou estar escrevendo aí, ó. É super manjada, super conhecida. Só você entender como é que você faz uma metodologia, né, de análise de dados. Entenda ali a parte de estatística junto. Aprenda o SQL, o Power BI, e naturalmente você vai aprender essas ferramentas também. Não precisa ser o especialista. A única ferramenta hoje, tá? Que ela, assim, se você tem que escolher uma ferramenta para você ser bom mesmo, hoje, gente, sem brincadeira, é o SQL. O SQL tá o tempo todo. Você pode ser cientista de dados, analista de BI. Ele realmente, se você tem um pensamento analítico forte, conhece bem dessa ferramenta, ela é legal. Então isso aí vale a pena. Boa, William, beleza. A Luana falou: penso que o Dash transmitindo um bom storytelling é o suficiente. O negócio é transmitir uma boa solução de negócio. Exatamente, Luana, certinho. O Leonardo falou: já respondeu a minha pergunta com essa explicação. Parabéns, cara. Valeu, Léo. Obrigado. Marcos falou: disparado a melhor live até agora. Muito esclarecedor, obrigado. Pô, Marcos, valeu. Que bom que você gostou. Valeu, hein? Bom, gente, é isso. Se alguém tiver mais algumas perguntas finais aí, pode colocar. Então, eu vou estar finalizando aqui, deixar a Clara finalizar. Eu quero agradecer aí, né, a presença de todo mundo. Agradecer aí pelo convite da tarde aí da Clara, tá, Clara? Muito obrigado. É muito legal, é muito satisfatório para mim estar fazendo isso aqui também, até para motivar vocês, tá? Eu sempre via, na época, quando eu estava fazendo transição de carreira, olha que eu demorei muito, tá, gente? Eu fui recusado em mais de 25 processos seletivos. Então, eu tenho bastante conhecimento sobre técnicas de currículo, técnicas de processo seletivo. Eu entendo bastante isso porque eu aprendi na prática, né? Mas se você quer uma coisa, né? Primeiro você tem que realmente correr atrás. Não é fácil, tá? Então, assim, se dedica, vai levar um tempo. Aprenda ali o que você está errando. Se questione, isso é o mais importante, gente. Quando você entrar na área de dados, você tem que se questionar tudo, até você mesmo. Eu me questionei. Eu falei, caramba, eu já sei muito Power BI e o Python, por que eu tô sendo chamado para vagas? Por que eu não consigo uma vaga? Eu comecei a questionar, isso é um diferencial mesmo? Só isso? E eu comecei a perceber a quantidade de pessoas que sabiam disso, né?
Então, assim, eu comecei a me questionar, demorou para mim entrar, né? Então, assim, foi num processo. E eu sempre vi o pessoal entrando na área, né? Você vê no LinkedIn toda hora o pessoal compartilhando. Entrei no novo cargo, entrei analista de dados, e você fica, caramba, quando que vai ser minha vez? Quando que vai ser minha vez? E não chega nunca. Hoje, eu, por ser dono de comunidade, é o contrário. Eu vejo muita gente mandando mensagem lá agradecendo bastante. Pô, William, você ajudou pra caramba. Esse grupo aqui foi fundamental pra mim conseguir minha transição. Então, sempre acredito que você vai ser aquela pessoa. Eu tô aqui, graças a Deus, cara, não dá nem, como que foi rápido, né, a mudança. Eu tô aqui falando de dicas pra entrar na área, dando uma palestra, e há pouco tempo era eu sonhando e, caramba, olha esse cara. Então, assim, não vai chegar a hora de vocês, né? Chega a hora de todo mundo. Nunca acha que ninguém é super especial, que a pessoa nasceu com um QI de 1.200, isso não existe, tá? Confio em vocês que uma hora é a hora de vocês chegarem. Então, eu fazia isso, eu via lives assim, eu falei, caramba, um dia vai ser eu, imagina isso, e isso vai acontecer. É só vocês se dedicarem, não coloquem nem eu, nem ninguém outro num patamar acima, que não estamos. Eu só me dediquei muito, 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 muitas horas à noite aí, muita ansiedade, algumas lágrimas escondidas, então assim, todo mundo tem suas dificuldades aí. Lá no grupo o pessoal compartilha muito, né? Tem gente aí com filho que quer dar prioridade e não consegue. Cada um tem suas dificuldades, mas se vocês querem de verdade, não desistam, né? Continuem ali batalhando que uma hora vai ser a hora de vocês, tá bom? Meu, incrível, não tem nem como eu agradecer. Primeiro que a live foi muito boa, né? O pessoal gostou muito, e, meu, muito conteúdo legal. Eu assisto várias lives de dados, né? E muitas, às vezes eu passo por essas coisas que são importantes, né? Comunicação, que deveria ser o básico, mas muitas vezes não é o básico, porque a gente não pensa em como fazer essa tratativa, né? Quais palavras usar, como usar. Então foi incrível. E eu acho que é isso, né, pessoal? A ideia da gente trazer conteúdo exatamente é essa, de poder também apoiar em carreira, apoiar no dia a dia, e ninguém achar que não tem como, não tem como chegar lá, né? Tem como. Vamos Nossa, chegar participando, estudando, não é mesmo? Então, acho que é isso. A live foi muito boa. William, obrigada, viu, por receber o tá. nosso convite e topar fazer essa live aí pra gente. E obrigada, pessoal, por vocês terem assistido. E eu quero fazer outras, porque eu sei que o William tem muito conteúdo que daria pra ficar, ó, tem muito pano pra manga. Vamos fazer mais. Tem Show? bastante. Show, show. Obrigada, pessoal. Então, se estiver se encaminhando, mandem lá mensagem se vocês precisarem de alguma coisa do nosso conteúdo do marketing, participa das outras, tem aí o LinkedIn do William também. E a gente vai se trocando aí por outros canais, tá bom? Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Obrigado, hein? Tchau, tchau. Obrigado por todo mundo aí.